No vídeo de hoje nós vamos ver sobre alinhamento de campos. Dos campos Label, Button, Text Field, Switch, Image, Table. Basicamente são os principais campos que a gente vai usar, que a gente usa em um desenvolvimento de um aplicativo em Swift. Label, Button, Text Field, Switch, Image e Table. Existem outros campos, mas são menos usados, então vamos focar nos que a gente mais usa. Vamos abrir o Xcode. Vamos criar um novo projeto, clicando em Create New Xcode Project. Podemos selecionar Single View App. Next. O nome do nosso projeto, alinhamento de campos. Aqui, como eu já tenho uma conta de desenvolvedor, ele já vem mostrando aqui. No caso, para vocês, se vocês não tiver, vai vir como nome. Organization nome, que é o nome da organização. Pode pôr o nome de vocês, ou se tiver uma empresa, pode pôr o nome da empresa. Eu vou botar Swift em português. E aqui é a identificação desse meu app. Eu vou botar alinhamento campos. Linguagem é Swift e User Interface é Storyboard. Core Data é quando a gente for utilizar banco de dados do próprio Swift. Nesse caso, nós não vamos estar usando ainda. E aqui são as classes de testes unitários. Por enquanto, é isso que nós vamos ver. Next. Escolhemos a pastinha onde que vai ficar salvo. Vamos colocar um new folder, alinhamento campos. Create. Create novamente. Eu vou maximizar aqui para poder ficar numa visão só. Beleza? Esse aqui é o nosso projeto então. Vou só dar um espacinho aqui para ficar bonitinho. Vamos lá. Toda a tela de um aplicativo Swift, ela é criada dentro do Main Storyboard. Então vamos clicar sobre ele. Vamos aumentar um pouquinho a área aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Eu vou colocar um pouquinho de -1. Assim, ok. Aqui embaixo, clicando sobre View as iPhone, eu posso visualizar o modelo do iPhone que eu quero que mostre aqui, ó. Nesse caso, eu sempre gosto de trabalhar com o iPhone 8. Ele não tem esse interfacezinho, essa visualização como no iPhone 10, mas eu gosto de trabalhar com o 8 porque o tamanho da tela do 8 é um tamanho dos iPhones mais comuns que tem hoje. Se eu iniciar o desenho aonde que eu estou utilizando uma tela muito grande, eu vou estar perdendo a noção um pouco do espaço, de quando eu for utilizar isso num celular, em um dispositivo, em um iPhone menor. Começando então, vamos adicionar um label. Agora vamos adicionar um button. Vamos adicionar um text field. Vamos colocar mais um label e mais um text field. Agora vamos adicionar na tela um switch. Eu já estou adicionando esses campos, todos eles centralizados. Só que eles estão ficando centralizados com base nesse layout, nessa visão do iPhone, nesse tamanho. Já estou fazendo uma simulação como se a gente fosse criar uma tela de acesso. Então eu vou colocar aqui, nome do usuário. Clicando sobre o label e vindo aqui nessa aba lateral, é possível visualizar todas as propriedades dele. Ó. Se eu quero que o texto fique alinhado, no centro, direita, no centro, na esquerda, justificado. Nesse caso, vamos deixar assim. Nome do usuário. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho do nosso text field. E vamos aqui no placeholder, digite seu usuário. É o texto que fica de fundo. Ó. Vamos colocar o nome do usuário centralizado. A linha azul, ela já vai mostrando quando ele está centralizado. Vamos colocar o campo text field um pouquinho para cima.
Vamos colocar o alinhamento central do texto que vai ser digitado. Senha do usuário. Vamos centralizar o campo senha. Vamos colocar aqui, digite sua senha. Vamos centralizar o texto que vai ser digitado. Vamos alinhar no centro. E vamos colocar também um pouquinho maior assim. Agora vamos alinhar o campinho switch. Eu gosto sempre de alinhar ele no lado aqui. E eu vou colocar mais um label para representar a descrição dele. Eu sempre costumo fazer nas telas de acesso, eu coloco sempre a descrição, manter conectado, que a pessoa vai marcar quando ela deseja que o próprio aplicativo salve os dados de login e senha, para não ter que digitar isso todas as vezes. Vamos colocar aqui uma descrição. Clicando sobre o campo button, a gente consegue aqui do lado direito também visualizar todas as opções que a gente consegue mexer nele. Vamos colocar aqui, ó, o texto do meu botão, entrar, que é como se estivesse entrando no sistema, tá? Se você tem uma imagem no seu projeto, você pode colocar essa imagem nesse botão aqui. Então aqui a gente já está vendo o label, text field, switch, label e o button. Vamos alinhar, vamos executar esse projeto aqui no iPhone 8, só para a gente ver como que vai ficar na visualização de um iPhone mesmo. Deixa eu só alinhar ele centralizado aqui primeiro. Todo esse conjunto de campos que eu selecionei, eles vai estar alinhado ao centro, na visualização do iPhone 8, que é a visualização que eu estou vendo aqui. Vamos executar então no iPhone 8. Olha só, ficou certo? Ficou alinhado. Mas, se eu executar em uma versão de iPhone 11, ou do iPhone 11 Pro, ou até mesmo em um iPad, ele vai desalinhar inteiro. Vejam só, ele ficou como se fosse a tela do tamanho do iPhone 8, certo? Agora vamos começar a fazer o alinhamento. As propriedades de alinhamento, elas estão setadas aqui embaixo, ó, nesses campos aqui. Então vamos clicar em add new constraint. E vamos dizer que a gente quer o mesmo espaço na lateral esquerda e o mesmo espaço na lateral direita, para esse campo nome do usuário. E vamos add constraint. Agora vamos selecionar o campo digite seu usuário e vamos colocar uma nova constraint. Vamos dizer que a gente quer o mesmo espaço do lado direito, o mesmo espaço do lado esquerdo e o mesmo espaço que ele tem no topo, que é o quê? Que é a distância que ele está do campo nome do usuário. Agora vamos pegar o campo senha. Adicionar constraint. Vamos dizer que a gente quer esse mesmo espaço, esse mesmo comprimento, 120, 119, 120, do campo digit, do campo text field acima vai ser 11. Vamos dar um add constraint. Nesse campo, no próximo campo text field, vou fazer a mesma coisa. Deixar o 5 do espaço, colocar 81. Para a gente ocultar o texto digitado sobre esse campo, a gente tem que marcar aqui, ó, essa opção, Secure Text Entry. Daí ele vai dizer o quê? Ele vai colocar como pontinhos preto quando a pessoa digitar. Agora vamos alinhar o campo switch. Selecionamos ele, add constraints, vamos marcar 81 para a esquerda, vamos deixar 8 do campo text field da senha e vamos deixar o widget dele fixo e add constraint. Agora vamos fazer para o campo, para o label desse widget. Vamos dizer que a gente quer deixar 14 o espaço entre ele e o switch e 13 entre ele e o campo da senha. E vamos dar um add constraint. Note que esses dois campos eu não estou colocando o alinhamento para a direita. Por quê? Porque eu quero que eles fiquem só alinhados para a esquerda. E agora vamos ao button. Vamos centralizar ele aqui assim. E eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que eu quero 22, que é do campo manter conectado, 158 de uma lateral e 159 de outro.
O widget dele eu vou deixar sempre o mesmo, 58. DD constante. Se eu clicar aqui embaixo, eu já vou conseguir ter uma noção de como vai ficar o alinhamento, como ele vai se comportar no dispositivo real. Então eu já posso ver que ele vai no iPhone X, em outra versão do X, e aqui deve ser o X Max. Vamos ver em um iPad, diminuímos o zoom. Ó, isso que eu esperava, vai ficar certo. Vamos executar, vou voltar aqui no 8, voltamos aqui no 8 só para a gente executar e ver como está ficando no emulador. Vamos executar então no iPhone 8. Como eu não coloquei o alinhamento do primeiro campo label com o topo, ele está colocando lá em cima, ó, nome do usuário, digite a senha, digite o usuário. Ele não está respeitando, por quê? Porque eu não criei, eu não fiz nenhum alinhamento, eu não botei nenhuma constraint com o topo. Vamos ver no iPad como é que fica? Ó, o iPad é a mesma coisa. Eu não tenho nenhuma constante que eu diga o campo nome do usuário, o quanto que eu quero de espaço que ele deixe para o topo. Todos os outros ele respeitou. Por quê? Porque cada um está baseado no campo de cima. Então agora vamos adicionar uma constante para o campo nome de usuário para o topo. Vamos colocar 223. E vamos dar um add constante. Vamos executar no iPad. Respeitou a 223. Vamos executar no iPhone 8. Respeitou 223, ok? Agora vamos criar uma outra tela para a gente ver mais dois componentes aqui. Vamos adicionar uma View Controller. Nessa View Controller vamos colocar uma imagem, o Image View. Eu ainda não tenho nenhuma imagem cadastrada nesse meu projeto, então eu vou clicar aqui em Assets, Xcassets, vou pegar uma imagem que eu já tenho pré-selecionada, vou arrastar ela para cá. Já colocou ela aqui. Agora eu vou arrastar a mesma imagem para esses outros dois campos aqui. Em outro vídeo eu vou explicar como funciona essas questões da imagem e uma ferramenta que cria esses tamanhos da imagem automaticamente para a gente. Voltamos para o nosso main storyboard. Diminuímos o tamanho aqui. E agora selecionando novamente meu campo image, a minha imagem vai estar aparecendo aqui, ó, fundo imagem. Vamos deixar ela bem no topo. Vamos fazer o alinhamento dela. Clicando em add new constraints, eu vou dizer, ó, eu até arrastei ela demais para cima. Eu vou preencher na mão como zero, vou deixar zero e marcar, deixar zero e marcar. E eu vou dizer que eu quero a altura da minha imagem fixa. Ele não, conforme o tamanho da tela, ele não vai redimensionar ela. Vou marcar height e vou dar um add constraints. Agora vou adicionar mais um campo aqui, que é o campo de text view, como se eu fosse exibir uma descrição completa sobre essa minha imagem, embaixo dela, um texto, como se fosse uma parte, uma seção em que eu vou estar apresentando notícias. Então, eu tenho uma imagem e eu tenho o meu campo text. Se eu quisesse, eu poderia estar colocando um campo label aqui, um campo button, qualquer campo. Vamos colocar as constraints no campo, nesse campo text view. Eu vou dizer que eu quero para o lado esquerdo 16 de espaço, 16 do direito, 20 do rodapé. E aqui ele não está pegando a minha imagem. Por quê? Porque ele deve estar sobre a minha imagem. Então eu vou arrastar um pouquinho para baixo. Vou clicar novamente em add constraints. Ele ainda não está achando a minha imagem. Vamos aumentar um pouquinho mais. Agora ele já localizou. Como o espaço está um pouco maior do que eu quero, eu vou preencher com zero.
Vou deixar 16 da esquerda, 16 da direita e 16 do rodapé. E vou dar um add constraints. E vamos mudar a fonte aqui. Vamos colocar um 15, 16, 18. Vou colocar um tamanho 20. Vou clicar em justificar esse texto. E agora vamos linkar o botão entrar com essa view. Segurando Ctrl, clico sobre o botão entrar e arrasto até a view. Vou fazer uma chamada do tipo present modal. E a apresentação eu vou colocar em full screen. Vamos executar no iPhone 8 para ver como fica. Nome do usuário, vamos ver se a senha deu certo. A senha está como campo senha. Clicamos no botão entrar. Como ele está sobrescrevendo a descrição, a hora lá em cima, eu vou colocar um tamanho maior de espaçamento sobre o topo. Como eu já tinha constraints, eu vou vir aqui em fundo imagem, constraints, aqui não, aqui embaixo, eu vou vir aqui em constraints, fundo imagem top e vou dar um delete. Vou selecionar o meu image view, clicar em add constraints, eu vou adicionar como estava como 0, eu vou colocar como 8. Vamos ver como vai ficar. Add constraints. Executamos. Pronto, 8. Deu certo. Ele deixou o espaço. Podia até ser um 7 ou talvez um 6. Vocês podem testar ali com 7 ou com 6 para ver como que fica. Se eu inverter, ele vai dar certo. Ele vai ficar a minha imagem com o meu tamanho de 221 fixo. Voltamos aqui. Agora vamos ver no iPad como é que vai ficar. Campo do usuário, o campo de senha e entrar. Também ficou certo. Eu não redimensionou ela para preencher todos os lados. Vamos só mudar aqui a imagem. Aspect Fit, vamos botar Aspect Fill. E vamos executar. Ele já redimensionou ela, ele colocou ela inteira. Só que notem que no iPad o meu campo de text ficou sobre ela. Então vamos colocar um alinhamento maior. Vamos apenas arrastar o campinho um pouquinho para baixo. Aí, como eu já tenho a constraint, eu vou simplesmente dar um update constraints. Como eu tenho esse objeto selecionado, ele vai fazer o update apenas para esse. Se eu quisesse que o update das constraints fosse para todos os meus campos da minha view, era só eu selecionar update constraints de todas as views controle. Meu campinho texto já ficou alinhado corretamente. Vamos abrir para ver como é que está a comparação entre ambos. Vou executar de novo no iPhone 8 para ver como é que vai ficar. Toda vez que eu altero um alinhamento de um campo ou alguma forma de apresentação, é importante que eu teste em todos os tamanhos possíveis de tela. Ficou bem parecido, né? Vamos adicionar uma nova View Controller. Vamos arrastar essa aqui mais para cima. E essa View aqui. E eu vou fazer uma cópia do meu botão. Entrar. Copiei meu botão. Vamos colocar aqui cadastro. Aumentamos um pouco aqui e vamos centralizar aqui. Ok, vamos ocultar lá embaixo. E agora vamos fazer a chamada do meu botão cadastro para essa view. Segurando Ctrl,
clique sobre o botão e arrasto até a view. E vamos fazer uma chamada do tipo show. Nessa view, nós vamos colocar uma table. Eu poderia ter colocado diretamente uma table view controller, que seria esse campo aqui, mas eu preferi fazer um a um para vocês verem. Então vamos colocar uma table. Vamos selecionar nessa parte branca, onde eu vou estar selecionando a minha view. Nessa view eu vou mudar o background dela. Eu vou colocar um background em cinza. Agora vamos selecionar a nossa table e vamos mais ou menos deixar uma distância pequena entre as bordas. Arrastamos até o final, deixamos mais ou menos a mesma distância. Vamos selecionar a nossa table, ele ficou como 20 de topo, vou clicar aqui, eu vou colocar 20 também da esquerda, 20 da esquerda, 20 da direita e 20 do rodapé. E vamos colocar um add constraints. Nesse caso, a minha table não tem nada dentro. Por quê? Porque eu preciso adicionar uma célula, que é o quê? É um table view cell. Ela não vai adicionar, ela não vai ter nenhum registro, porque nós não vamos implementar nada para inserir registro nesse vídeo. O objetivo desse vídeo é apenas ver o alinhamento da table. Então eu posso querer deixar uma borda, nesse caso deixei o tamanho 20, posso deixar 5, 10, e posso deixar como 0, para ela usar toda a minha tela do meu aplicativo. Vamos executar agora no iPhone. O meu botão cadastro é onde que ele ficou. Por quê? Porque eu não coloquei as constraints nele. Vamos descer ele um pouquinho aqui, vamos colocar as constraints. Clicando em Add New Constraints, vou colocar 8, que é a distância do meu outro botão, 42 da esquerda, 41 da direita. E o rodapé nós vamos deixar 100. E Add. Vamos executar novamente. Cadastro agora ficou alinhado. E a minha table também está aqui, ó. Só que, como eu falei, ela está vazia, que nós não vamos mostrar nada agora. Vamos executar no iPad. Cadastro. Vamos comparar com a visualização no iPhone. Bem parecido, né? Vamos colocar um Navigation Controller. Eu expliquei isso já em um outro vídeo que eu fiz sobre chamada de telas. E vamos apenas executar novamente no iPad. Já ficou o back. E agora vamos executar no iPhone 8. Back. E vou entrar, como ele é um outro tipo de chamada, ele não fez o comportamento esperado. Vamos executar agora no modelo de iPhone 11 Pro Max, que é a última versão do iPhone que nós temos hoje. A primeira vez que você executar, que você iniciar um emulador do iPhone, ele pode demorar um pouco para iniciar. Inclusive, se você nem tiver todos os arquivos baixados, ele vai estar fazendo download no momento que você inicia ele, tá? Aqui ele já criou o meu emulador para o iPhone 11 e agora ele está inicializando o iPhone nesse emulador. No iPhone 11, ele também passou por cima o campo text. Então vamos descer mais um pouco. Vamos apenas dar um update constante. Executamos novamente. Ok. Agora vamos ver como fica a visualização da nossa table no iPhone 11. Cadastro. Deu certo. Então, pessoal, o vídeo de hoje a gente viu o alinhamento dos campos labels, text field, switch, label e button. E também vimos alinhamento de uma table e o alinhamento de imagem e de um campo text. Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário desse vídeo. E para ser notificado toda vez que eu postar um novo vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigado e até mais.